Bom dia, alunos. Aqui quem fala com vocês é o professor Joel de Filosofia e hoje a gente vai analisar a atividade 2 da semana 2 do PET do segundo ano. Essa atividade e o PET dessa semana gira em torno do eixo temático relacionado com natureza e cultura. Então, parte do pressuposto da gente entender essa relação, né, da natureza como aquele atributo de coisas que antecedem nossa experiência no mundo, que carregamos conosco como parte essencial da nossa identidade, das nossas características como seres humanos, né, aquilo que nós carregamos conosco. Então, por exemplo, tudo aquilo que antecede essa experiência no mundo, essa construção que está ali relacionada com a cultura, faz parte do que a gente vai dimensionar como natureza, a natureza humana, a natureza das coisas. Então, é a relação entre aquilo que a gente pode definir como essência e aquilo que a gente pode definir como fruto da vivência do homem no mundo, que seria a cultura. Então, todos os padrões, todo o conhecimento, toda a forma de se relacionar, né, e os hábitos, tudo isso vai estar ali, né, englobado no conceito, na dimensão da cultura. Entendeu? Então, o que nos relaciona, o que nos define humanos a priori, né, o que nos define humanos a partir do fato da gente existir, né, e o que nos torna humanos na forma como nos relacionamos com os outros. Então, essa é a relação entre a nossa essência e a nossa vivência com o mundo, com as coisas, né? Aquilo que ela produz ao longo dos séculos, ao longo, né, das várias épocas. Então, a gente vai sempre herdar alguma cultura que foi construída em épocas passadas, que foi passada de geração em geração, né? Mas isso não muda aquilo que a gente carrega como atributo essencial que nos define como seres humanos. Então é essa discussão, é esse dilema entre aquilo que faz parte da nossa essência e aquilo que é construído culturalmente. Dentro desse eixo ele vai apresentar, né, um texto falando sobre Sartre. Sartre é o grande expoente do existencialismo francês, é um pensador francês, importantíssimo. E o existencialismo, ele é uma corrente que vai inverter a lógica até então usada pela filosofia para enxergar essa relação entre a experiência que nós temos no mundo e aquilo que nós trazemos conosco de essencial que nos define como seres humanos, a nossa essência. Então, para o existencialismo, ao contrário de outras perspectivas filosóficas, a existência precede a essência. Então, não existe uma essência que nos antecede no nosso existir. O que existe é que a partir da nossa existência, né, em uma existência que a princípio não tem sentido, porque não tem uma essência que nos antecede, a princípio ela não tem sentido, e a gente vai buscar um sentido para ela. Então, a partir dessa visão, de que primeiro nós lidamos com o peso de existir, um peso que carrega, né, uma falta de sentido. Esse sentido vai partir do processo do homem de se reinventar, de inventar si mesmo, no sentido de buscar um sentido, buscar uma essência, buscar algo que o define nas suas ações e na sua maneira de ser. Então, para Sartre, o homem é liberdade, no sentido de que Sartre, a liberdade é algo inalienável da condição humana. É algo que não pode ser desvinculado
ou separado da condição humana. Então, mesmo quando você não decide algo, você decidiu não decidir. Mesmo quando você não escolhe, você escolheu não escolher. Então, na visão dele, a liberdade ela não pode ser desvinculada da condição humana. O princípio básico da condição humana é que o homem é livre, e ele ser livre implica em lidar com a responsabilidade de ser livre, implica lidar com o peso das próprias escolhas. Então, nós vamos ser definidos por aquilo que escolhemos, por aquilo que não escolhemos e pelas consequências com as quais nós lidamos dessa liberdade. Então, o Sartre ele estabelece um mecanismo aí da condição humana, no sentido de que o homem ele inventa ao próprio homem, né? Fala aí no texto, o homem é uma invenção de si mesmo, no sentido de que ao tempo todo ele é impelido a fazer escolhas e essas escolhas vão defini-lo. Então, o homem ter controle desse processo é justamente reinventar a si mesmo. E para Sartre, como para os existencialistas, todo esse processo do peso da angústia, né, de você, a princípio, a existência não ter sentido e você ter que lidar com o peso, com a responsabilidade disso, causa no homem angústia. Então o homem se sente só, desamparado, e pela relação entre essa liberdade e a responsabilidade. Então, ser compelido a fazer escolhas sempre, né? Não importa que escolhas sejam, mas fazer escolhas sempre, e ser definido, limitado, determinado pela responsabilidade por essas escolhas, causa um peso no homem que vai, né, entrar dentro do conceito de angústia. Então, a angústia seria o sentimento de cada homem diante do peso das suas escolhas. Então, recapitulando, o existencialismo ele parte do princípio de que a nossa experiência no mundo, de que a nossa existência é o atributo básico da condição humana e ela não pode ser desvinculada da liberdade, né? Para Sartre, a liberdade ela é inalienável em relação à condição humana, você não consegue desvincular ela, separar ela da condição humana. E escolher implica responsabilidade com as consequências daquilo que você escolhe, implica o peso dessa escolha. E o peso dessa escolha provoca no homem angústia, né, pelo fato de ter que lidar com as consequências disso. O existencialista, ele, a princípio, ele parte do princípio que pelo fato da existência não ter sentido, o ser humano acaba por buscar esse sentido em algo para além da existência. Então, muitas vezes, a crença religiosa se torna uma espécie de amparo para o peso dessas escolhas. Então, quando você atribui as consequências do que acontece na sua vida, né, ou do que não deveria ou do que deveria, a uma figura divina, ou uma questão que vai além das suas escolhas, você, de certa forma, está tirando o peso de si mesmo, né, a responsabilidade de si mesmo, e atribuindo a Deus, atribuindo ao divino, atribuindo à crença religiosa. Então, para o existencialista, a crença religiosa nos traz conforto nesse sentido, porque nos dá um sentido que antecede a experiência no mundo, um sentido que antecede a existência no mundo, e que nos governa, que nos protege, né, e que vai julgar
as nossas escolhas como justas, ou que vai nos redimir quando nós erramos, ou que vai nos perdoar quando pecamos. Então, a gente atribui o peso e essa angústia existencial a uma figura divina. Então, ele faz menção a uma frase famosa de um romance do Dostoiévski, um grande romancista russo, de que se Deus não existisse, tudo seria permitido. E o impacto dessa afirmação é no sentido de que, sem essa figura externa ao homem, que está além do homem, que o antecede, que é maior que ele, que o governa, né? Todo o peso do que você escolher está nas suas mãos. Toda a consequência do que você escolhe ou do que você decide fazer está apenas nas suas mãos. Então tudo seria permitido, mas ao mesmo tempo que tudo seria permitido, todo o peso da sua escolha é só seu. Não é de ninguém mais, é apenas seu. Então, ao mesmo tempo que você não tem necessariamente nenhuma regra a te governar, né, acima da existência humana, ao mesmo tempo que você tem isso, você também não tem que lidar com o peso do que decide. Quando você tem essa figura divina para além da vida humana, segundo a visão existencialista. Então, esse angústia, esse desamparo é pelo indivíduo ter consciência de que se sente só, se encontra só, de que como Sartre diz, condenado a ser livre. Então ele não tem opção de não decidir, porque não decidir ainda é uma escolha. Então ele é um imperativo, né? É um imperativo de que ele, a partir do momento de que existe, ele vai ser obrigado a tomar escolhas e viver com o peso delas. Então, muito do que a gente constrói de algo que transcende a existência é justamente para lidar com esse peso. É justamente para dar um sentido maior para a realidade, para a existência, do que apenas o fato da gente existir, ser jogado no mundo e ter que decidir as coisas e lidar com isso e não saber de onde veio, para onde vai, ou que sentido realmente a vida tem, para além da gente, para além do material, do corpóreo, para além da existência. E vocês podem perceber que na primeira semana a gente teve um texto de Sêneca sobre a gente pensar em como a gente busca valores mais elevados, como a gente decide, como a gente estabelece um caminho para viver melhor, para ser mais feliz. E agora em Sartre a gente encara essa existência que é determinada pela nossa constante escolha e responsabilidade das escolhas que fazemos. Então, nesse texto, ao finalizar o texto, as perguntas, a número 1. Exemplo da angústia e desamparo, próprios do existencialismo, que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI. Então, é o seguinte, você vai olhar os conceitos ali de angústia e desamparo, no sentido do indivíduo ter que lidar com o peso das suas consequências, de se sentir sozinho, de se sentir sem ligação com nada que dê sentido para a sua existência, e vai fazer uma relação com os seus próprios problemas, com os seus próprios sentimentos. Então você vai dizer, se você se sente identificado ou representado nessa angústia existencialista, de acordo com a forma como você vive, com os problemas que você tem, se você se sente representado nessa angústia existencialista.
Olha lá, que ideias de liberdade são encontradas na propaganda de bebidas, carros e motos veiculados na mídia? Aí você vai relacionar, né, a questão do marketing, de que te vende uma imagem, né, relacionada à liberdade. Se eu fizer aquelas escolhas, eu vou viver melhor. Se eu escolher beber, vou ser descolado, a menina vai me dar mole. Se eu escolher comprar esse carro aqui, a minha imagem vai ser essa perante os outros. Então, o próprio marketing joga com essa ideia de te vender uma determinada liberdade ao consumir aquele produto. Então é essa análise que você vai fazer. Diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Aí fica a critério de vocês e da avaliação que vocês fizeram, né, da visão existencialista. Para Sartre, nós somos sempre livres, por mais que a situação nos limite, porque a escolha é inerente à condição humana. Então, se tem algo que não pode ser desvinculado da condição humana para Sartre, é a escolha, é a liberdade. Então, a gente é livre e nós escolhemos quem podemos ser, na medida que lidamos com o peso dessas escolhas. Na número 4, você vai elaborar um texto que discute os conceitos de consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Aí ele pede para você pesquisar. Então, só para ajudar vocês, vamos lembrar aqui, a consciência, ela parte de um princípio de quê? Da percepção de si e do mundo. Então, é quando você tem real percepção, né, dos valores que o mundo traz, né, de quem você é, do que você quer. Então, ter consciência é ter percepção plena das coisas. Então, essa consciência, essa percepção das coisas vai produzir determinados valores, determinadas perspectivas sobre o que você quer ser, sobre o que você é, sobre aquilo que você deve ou não fazer. Então, você vai pesquisar sobre esses conceitos de consciência. Né? Da liberdade, responsabilidade e determinismo, essa é uma relação que vai implicar muito mais outras correntes. Né? Você tem os pensadores que são puramente deterministas, né? Você tem essa relação entre liberdade e responsabilidade, né? do existencialismo. Né? E no determinismo, você é fruto do meio e você é fruto das circunstâncias impostas a ti, né, impostas à sua forma de viver. Então, a forma como a sociedade se estruturou, as condições que ela criou, as contingências que ela produziu, vão acabar por definir o caminho que você vai ter, ou serem muito influentes nisso. Então, esse determinismo pode ser parcial, pode ser absoluto, no sentido de cercear a sua escolha plena das coisas, né? Já de determinar que caminho você vai seguir ou limitar as opções que você tem para escolher. E na quinta, né? Enfim, após as leituras e pesquisas, responda essa questão ultra mega fácil: quem é você? Então, por que essa última pergunta? É porque ela é a pergunta central da visão existencialista. Porque se a gente não tem uma essência que nos precede, não tem algo que está além da gente, que é maior que a gente, que ali governa a nossa existência. Se a nossa existência é sempre fruto da nossa escolha e a gente não pode fugir disso e a gente tem que enfrentar o peso da responsabilidade pelas nossas próprias escolhas, então quem nós somos? O que nos define? Então, você vai buscar essa resposta. Você vai buscar essa resposta, né, partindo do princípio daquilo que foi apresentado ali na visão existencialista. Então, cabe esse quem é você, de que forma? Né, relacionado
a que parâmetros diante da liberdade, da responsabilidade. Então, aí fica a cargo da sua avaliação de si. Então, vamos lembrar que para Sartre, o homem é uma invenção de si mesmo. Então, é uma constante invenção e reinvenção de si mesmo. Então, nós somos aquilo que escolhemos ser e o peso dessas escolhas. Então, por mais que você não goste do resultado da situação que não se encontra, no existencialismo você não pode culpar ninguém além de si mesmo. E o peso é todo seu. Daí vem a angústia, né, mencionada anteriormente. E se reinventar, o processo constante de se reinventar, é a única maneira da gente superar essas angústias existenciais. Então, na medida que você muda a sua vida, encontra outro sentido para viver, né, encontra outra meta, né, estabelece uma outra forma de se entender, de se enxergar, você está se reinventando, você está lidando com a angústia de existir. Então, se reinventar é lidar com a angústia de existir. Né? E lidar com a angústia é fruto das nossas próprias escolhas. Né? Bom dia, bons estudos. Forte abraço.